Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Meu nome é Margaret Evans. Tenho 64 anos e por 8 longos anos, vivi com um vazio enorme no coração. Um silêncio denso e pesado. Um silêncio que não era de paz ou descanso, mas de rejeição, de dor silenciosa. Minha única filha, Emily, parou de falar comigo. Não por causa de um acidente. Não por causa de uma briga devastadora. Não. Este silêncio gélido nasceu no dia em que ousei pedir o divórcio. Pode parecer banal, quase comum hoje em dia. Mas na minha família foi um terremoto. Eu era casado com James Evans desde 32 anos. Um homem íntegro, respeitado e apreciado. Lecionou direito constitucional na Universidade de Boston, e era frequentemente convidado para conferências, para painéis intelectuais. Ele brilhava na sociedade. Eu era bibliotecário em uma escola pública, uma mulher discreta e séria, apaixonada por livros e filhos. Juntos, tínhamos essa aparência que outros casais invejavam: estabilidade, elegância, educação. Mas tudo isso foi apenas um concha vazia. Atrás das paredes da nossa linda casa colonial em Brooklyn, não houve risos nem calor. Sem gritos, sem discussões, mas um silêncio ácido. Uma indiferença diária, uma distância medida não pelo metro, mas pela alma. Vivíamos como dois colegas forçados a dividir o mesmo escritório, cada um imerso em sua rotina, em seu próprio mundo. James chegava tarde em casa, comia rápido e desaparecia em seu escritório com uma garrafa de uísque. Nem um olhar, nem uma mão no meu ombro. Nenhum. Como foi seu dia, Margaret? Às vezes eu me perguntava se eu não me tornei uma peça de mobiliário nesta casa, útil, silenciosa, sempre em seu lugar. Mas eu segurei firme. Para Emília. Ela era o nosso tesouro, nossa única filha. Eu queria que ela tivesse uma infância doce e estável. Que ela acreditasse que seus pais eram um baluarte contra o mundo. Então eu sorri. Eu cozinhava refeições. Organizei festas de aniversário, costurei suas fantasias para peças da escola, colei bilhetes carinhosos na porta da geladeira. Eu abafava minhas lágrimas à noite para que ela não me ouvisse chorar no banheiro. Lembro-me de um Natal em particular. Ela tinha 12 anos. James tinha esquecido de comprar o presente que ela havia pedido. Ele lhe deu um envelope com dinheiro. Ela olhou para ele, decepcionada, mas não disse nada. Fui eu quem foi comprar o que ela queria no dia seguinte, fingindo que era uma surpresa tardia do pai. Muitas vezes eu me sentia mãe e pai ao mesmo tempo, emocionalmente falando. E no entanto, apesar de todos os meus esforços, eu vi Emily se aproximando do pai conforme ela crescia. Ele tinha o carisma, a presença, aquele jeito de falar alto e com confiança nos jantares de família. Eu era a sombra reconfortante, mas discreta. O dia em que Emily saiu de casa para ir para a faculdade em Nova York, eu senti um vazio assustador. Não o de uma sala repentinamente muito silenciosa, mas o de uma andaimes em colapso. Era como se eu tivesse me levantado todos esses anos só por ela, e agora que ela se foi, eu não sabia por que eu fiquei. Lembro-me daquela noite, sentado na cozinha. O jantar estava pronto, como sempre. 2 pratos, 2 copos, 2 silêncios. James chegou, comeu, levantou-se e disse boa noite sem tirar os olhos do prato. A banalidade da cena me abalou. Limpei a mesa, lavei os copos e depois fui ao banheiro. Olhei-me no espelho. Meu cabelo grisalho estava impecavelmente penteado. Minha blusa estava passada. Tudo parecia em ordem. Mas meus olhos estavam vazios. E ali em voz alta, como se quisesse despertar algo em mim, eu disse: Margaret, você não está morta. Ainda não. Fixei o olhar no meu próprio reflexo. Foi como me encontrar pela primeira vez em anos. E esse foi o começo do fim. Ou talvez, o começo de um começo. 3 semanas depois, numa terça-feira à noite, sentei-me em frente a James na nossa sala de estar fria e impecavelmente arrumada. Ele estava lendo o jornal de Wall Street como sempre, copos no nariz, um uísque pela metade no lado direito. Eu segurava uma xícara de chá que eu não tinha tocado. Minhas mãos tremiam. Ele ergueu os olhos brevemente antes que eu dissesse alguma coisa. Como se já soubesse. James, eu quero o divórcio. Nenhuma reação imediata. Nenhum choque. Nem mesmo uma carranca. Ele apenas fechou o jornal, abaixou os óculos, suspirou profundamente e então assentiu. Você quer estragar tudo agora, depois de todos esses anos? Ele não gritou. Ele não chorou. Sua voz era neutra, quase cansada, como se estivesse respondendo a uma previsão do tempo ruim. Olhei para ele, incrédula. Parte de mim, mesmo depois de todo esse tempo, esperava que ele tentasse. Que ele dissesse que ainda me amava, que não queria me perder, que poderíamos tentar mudar, reconstruir. Mas não.
Ele se levantou, pegou seu copo e caminhou em direção ao escritório sem dizer mais nada. Foi isso, nossa última noite como marido e mulher. Poucos dias depois, eu estava arrumando minhas malas. Levei apenas o essencial, algumas roupas, alguns livros, 2 porta-retratos e uma planta que não florescia há anos, um símbolo silencioso da minha vida de casada. Eu peguei um pouco apartamento modesto em Salem, a 40 minutos de Boston. Um quarto, uma cozinha minúscula, um banheiro sem espelho na parede. Mas era para mim. Pela primeira vez em muito tempo, respirei um ar que não trazia a marca de um homem desinteressado. Os primeiros dias foram difíceis. O silêncio da casa era diferente, às vezes mais pesado, mas também mais verdadeiro. Chorei nos meus lençóis, sozinha. Mas era uma dor de cura, não de resignação. Pouco a pouco eu reconstruí. Eu me inscrevi para um clube do livro na biblioteca municipal. Foi lá que eu conheci Nancy, uma viúva engraçada e mordaz, que me arrastava para noites de quiz literário e brunches com xarope de bordo. Comecei a viajar sozinho, com uma mala leve e um caderno onde anotei minhas impressões. Descobri Santa Fé, Savannah, e até mesmo uma pequena vila em Quebec, onde ninguém me conhecia e onde passei horas caminhando sem rumo, só para sentir minhas pernas existirem. Eu peguei alguns saulas de cerâmica, e meus primeiros vasos pareciam acidentes da natureza, mas eu adorava mergulhar minhas mãos neles, sentir o barro vivo sob meus dedos. Eu me peguei rindo durante um workshop cozinha indiana, acidentalmente derramando açafrão em todo o meu avental. Eu até dancei dança latina, numa sala lotada de mulheres e homens mais jovens que eu, mas que me aplaudiam quando eu dava 2 passos seguidos sem tropeçar. Eu estava vivo novamente. Finalmente. Mas Emily não me seguiu. Lembro-me do dia em que liguei para ela. Eu tinha preparado o que queria dizer, ponderado cada palavra. Meu coração batia tão forte que minha garganta estava apertada. Quando ela atendeu, sua voz estava distante e apressada. Mãe? O que houve? Falei com ele gentilmente. Tentei explicar-lhe que este divórcio não era uma traição, mas uma tentativa de sobrevivência. Que eu a amava. Que eu queria que ela entendesse. Mas ela me interrompeu bruscamente. Você é egoísta, mãe. O pai está arrasado. Você o abandonou. Fiquei paralisada. Como eu poderia dizer a ele que fora ele quem me abandonara anos atrás? Que ele não estava mais lá mesmo sentado bem na minha frente? Que ele não me via mais, que nunca me ouvia? Que Emily, você não conhece a história toda. Não, e eu não quero conhecê-la. Você não é mais a mãe que eu conheci. E então eu entendi. Não apenas que ela se ressentia de mim, mas que ela havia escolhido lados. Que ela preferia a imagem perfeita, o pai reconfortante, a estabilidade aparente, a verdade confusa do meu sofrimento. Que ela não queria saber porque saber a forçaria a duvidar. E foi o fim. O telefone desligou, mas foi meu coração que ela desconectou. 8 anos olhando para a tela do meu telefone todos os dias, esperando por uma mensagem, uma chamada, uma notificação, qualquer coisa, que viesse de mim. Emília. Mas não houve nada. Nenhuma palavra no Natal. Nem um feliz aniversário, mãe, mesmo que apressado. Ela nunca respondeu aos meus cartões, nem mesmo aqueles que eu timidamente colocava na caixa de entrada dela, sem muita convicção. Ela não veio no funeral da minha irmã Ellen, sua tia favorita. Ela não se dignou a responder aos meus convites para a ação de graças, enquanto eu cozinhava sozinha na minha pequena cozinha, cercada por um silêncio denso demais. Ela ignorou o casamento de seu primo Daniel, embora ele sempre tenha sido como um irmão mais velho para ela. Eu estava arranhado, apagada do seu mundo, apagada da sua história. Os poucos fragmentos de informação que consegui reunir vieram indiretamente. Um antigo vizinho, Sr. Lindell, uma vez me disse que viu uma foto de Emily em uma revista local de Portland em uma gala de tecnologia. Uma ex-colega da biblioteca que tinha um primo que trabalhava na mesma área, me contou que Emily havia se casado. O nome do marido dela era Charles Whitmore, um nome frio demais para o meu gosto. Uma engenheiro de computação aparentemente brilhante e muito ambicioso. Um homem educado mas distante pelo que entendi. Eles moravam em uma casa moderna em Portland, Oregon, do outro lado do país, o mais longe possível geográfica e emocionalmente. Eu fui ver seus perfis online. No início havia algumas publicações públicas, fotos de viagens, festas, conferências. Mas nenhuma imagem minha, nenhuma lembrança de nossa vida passada. Minha presença digital tinha sido apagado, até as fotos da infância que eu mesma tirei desapareceram dos seus álbuns. Em vez delas, sorrisos congelados, paisagens imaculadas, brunches com amigos. E eu estava lá como um fantasma. Vivo, mas ausente. Continuei a escrever para ele.
Cartas às vezes longas, às vezes curtíssimas. Às vezes, uma frase simples. Eu te amei desde a primeira batida do seu coração. Ou, sinto muito, mesmo pelo que você se recusa a ouvir. Eu nunca enviei essas cartas. Eu os guardava numa caixa, na gaveta da minha mesa, cuidadosamente dobrados. Porque cada tentativa de contato também era uma tentativa de sobrevivência, mas não tinha certeza se queria sobreviver a outra rejeição. O pior não é a ausência. É a ideia de que nosso amor pode ser tão facilmente esquecer. Aprendi a conviver com isso este vazio. Ele não desapareceu, mas se tornou uma espécie de colega de quarto silencioso. Sentava-se comigo no café da manhã, fazia-me companhia nos passeios à beira da água, convidava-se para os meus sonhos e me acordava no meio da noite. Com o tempo comecei a falar dela no passado quase mecanicamente. Quando alguém me perguntava se eu tinha filhos, eu respondia: sim, eu tenho uma filha, Emily. Ela mora em Portland. Mas, não nos falamos há muito tempo. E as pessoas assentiam, envergonhadas, sem saber se deveriam ou não fazer perguntas. A maioria não ousava. Eu guardava as fotos dela num álbum no fundo do meu armário. Quase não olhava mais para elas. Era doloroso demais ver aquele sorrisinho com covinhas, aqueles olhos cheios de luz, e lembrar que um dia, aqueles mesmos olhos me olharam com adoração. Eu era a mãe dele, seu refúgio, e agora eu era a lembrança de uma traição. E então, naquela manhã, um domingo frio de janeiro, o tipo de manhã em que o mundo parece congelado, suspenso numa espécie de silêncio glacial. A luz cinzenta mal se filtrava pelas cortinas da sala de estar e lá fora, a cidade estava coberta por uma fina camada de gelo. Parecia que até o tempo hesitava em avançar. Acordei cedo, como sempre. Preparei meu café preto e 2 torradas. O rádio tocava uma música suave, quase imperceptível. Sentado na minha cadeira perto da janela, observei o sopro do meu próprio suspiro embaçar o vidro. Rotina. Calma. Frio. Solitário. Foi quando o telefone tocou. A tela exibiu, número desconhecido. Meu primeiro instinto foi ignorar. Recebo ligações automáticas ou ofertas absurdas de painéis solares com muita frequência. Mas algo, um arrepio na espinha, uma sensação inexplicável, me fez atender. Olá? Um silêncio. Depois, uma respiração ofegante carregada de emoção. E então essa voz. Aquela voz que eu não ouvia há quase uma década. Trêmula, sufocada pelo medo, mas inegavelmente ela. Mãe? Minha mão escorregou. Minha xícara escorregou da minha mão, caindo no chão com um baque surdo, espirrando café quente no carpete. Mas eu não me mexi. Fiquei paralisado com o telefone pressionado contra o ouvido sem fôlego. Emily! Minha voz era apenas um suspiro. Uma prece. Ela não respondeu de imediato. Eu só conseguia ouvir sua respiração irregular, como se ela estivesse segurando as lágrimas por muito tempo. E Charlie se foi. Sua voz estava rouca, estrangulada. Ele pediu o divórcio. Disse que eu tinha me tornado distante, fria, fechada. Um silêncio. Então, como uma facada. Como você. Depois do divórcio. Fechei meus olhos. Sentei-me ereta na cadeira, como se meu corpo de repente tivesse que se conter para não desabar completamente. Meu coração batia forte. Uma mistura de dor, medo e gratidão. Emily continuou com a voz trêmula, como se as palavras lhe custassem uma parte de si mesma. Eu entendi as coisas. O que você devia ter sentido. O que você estava passando, presa neste casamento. O que eu me recusava a ouvir. Eu senti minhas lágrimas sobem ardentes e irreprimíveis. Deixei-os fluir. Cada palavra que ela dizia arrancava uma camada de gelo do meu coração. Uma camada que eu havia construído ao longo dos anos para seguir em frente. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e então, com uma voz mais suave, quase infantil. Quero te ver. Se você ainda me quiser. E lá. Eu não consegui segurar o soluço. Um soluço profundo e animalesco veio daquele lugar dentro de mim que eu pensava estar morto. Meus ombros tremeram. Meu rosto se enterrou nas mãos. Ela estava voltando. Minha filha. Minha criança. Meu amor. Depois de 8 anos de ausência, de silêncio, de dor, ela estava cruzando a fronteira para o passado. E ela estava estendendo a mão. Eu gaguejei em meio às lágrimas. Sempre. Sempre, Emily. Seu lugar é aqui. Não havia mais nada a dizer. Nada mais verdadeiro. 2 semanas depois, numa tarde de sábado, o céu estava baixo, ameaçando chuva. Eu esperava na janela da minha sala com uma xícara de chá esfriando nas mãos. Olhei para a rua vazia, meu coração batendo forte como o de uma garota antes do primeiro encontro. Tinha sido 8 anos de silêncio, de distância, de dor congelada. E agora ela chegou. Então eu a vi.
Ela caminhou lentamente pela calçada, com o rosto meio escondido sob uma casaco muito grande, a mesma que ela já usava aos 17 anos, com as mangas sempre caindo um pouco longe demais nos pulsos. Na mão direita, uma mala preta, desgastada, como se tivesse caminhado muito antes de chegar aqui. E na outra mão, uma foto. Quando abri a porta, nossos olhares se encontraram. E tudo congelou. Ela não era mais a adolescente animada que eu conhecera, nem a jovem adulta que eu imaginara em minhas memórias. Seu rosto estava cansado, marcado por noites sem dormir, tristezas que não compartilhamos, arrependimentos que guardamos em silêncio. Sem dizer uma palavra, ela entrou. Tirou os sapatos lentamente, como se tivesse medo de mexer no chão. Colocou a mala no canto do corredor e caminhou em direção à mesa de sala de estar de madeira, onde tantas memórias ficaram suspensas no ar. Ela estendeu a foto. Uma foto dela e minha, no baile dela ela usava um vestido azul marinho, eu uma blusa creme. Rimos. Nossas cabeças se inclinaram juntas, nossos olhares se entenderam. Naquele dia, eu me lembro, ela me disse: "Nunca solte minha mão, mãe." Ela colocou a foto sobre a mesa delicadamente como se coloca um pedaço de vidro frágil. Então ela sussurrou com a voz embargada: "Podemos começar de novo?" Não respondi de imediato. Minha garganta estava apertada, meus olhos marejados. Apenas assenti e peguei sua mão. Nós conversamos a noite toda. Sentados no velho sofá bege, com os pés encolhidos, um cobertor sobre os joelhos como antigamente. O fogo crepitava suavemente na lareira, como se quisesse aquecer nossos corações, congelados pelos anos perdidos. Ela chorou. Lágrimas espessas e silenciosas. Lágrimas de vergonha, remorso, cansaço. Eu também. Nossas lágrimas se misturaram, lavando anos de ressentimento. Ela me disseseu o casamento com Charles, os começos brilhantes, a cumplicidade enganosa, as grandes fotos e os pequenos silêncios. Depois, a lenta erosão. O olhar mutável de Charles. As censuras veladas. A sensação de ser invisível, uma estranha para si mesma. E então esta frase, saindo como um trovão no meio de um murmúrio. "Eu queria acreditar que você era um monstro, porque era mais fácil do que admitir que o papai não te amava mais." Ela olhou para baixo, envergonhada. Permaneci em silêncio. Não tentei tranquilizá-la. Ou confirmá-la. Não reabri as feridas. Acabei de entrar em contato. Ela o pegou. E nossos dedos se fecharam, como se nunca tivessem parado de se procurar na escuridão. Naquela noite ela ficou dormindo. Em seu antigo quarto, que eu nunca tinha tocado. Eu tinha deixado lá seus livros de infância, seus cadernos de poesia, os desenhos que ela costumava pendurar na parede. Até seu velho ursinho de pelúcia com as orelhas costuradas, ainda estava sentado no travesseiro. Ao entrar, ela colocou a mão na mesa, depois na moldura. E de repente ela caiu em prantos. Não só de tristeza, mas de voltar. De uma forma de reconhecimento silencioso que nada foi apagado aqui, nem mesmo ela. Na manhã seguinte fiz panquecas para ela, como sempre. Ela as comeu devagar, com os olhos brilhando, e me disse: "É estranho como algumas coisas podem permanecer intactas, mesmo quando você se perde." Desde aquele dia, ela volta para me ver todo mês às vezes, só para tomar um chá. Às vezes para me contar sobre sua nova vida, suas leituras, suas dúvidas. Ela me envia mensagens, fotos de suas caminhadas, seus pratos preparados e até mesmo suas novas tentativas de fazer cerâmica. E algumas semanas atrás ela me disse: "Sabe, se você quiser, podemos viajar juntas neste verão. Só você e eu. Uma viagem de mãe e filha. Poderíamos ir para Savannah, ou até mesmo para Quebec, como você me disse nas suas cartas." Sim, ela leu minhas cartas. Aqueles que eu nunca enviei. E então houve seu presente, discreto, simples, mas impressionante. E moldura pequena em madeira clara, acondicionada em papel de seda. No interior, uma citação manuscrita. "O perdão não apaga o passado, mas pode escrever um futuro." E abaixo, em escrita redonda, reconhecível entre todos: "Eu te amo, mãe. Obrigada por esperar."